paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Abre comigo a Bíblia, livro de Hebreus, capítulo de número 12, e os versículos 12 até o versículo de número 16. Estes versículos da Bíblia para uma meditação nesta gloriosa palavra de Deus. Hebreus 12, 12 a 16. Todos acharam? Amém? Estou ouvindo folhear de Bíblia, mas isso é muito bom. Diz assim o 12: portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados, e fazei veredas direitas para os vossos pés, para que o que manqueja se não desvie inteiramente, antes seja sarado. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, e que de nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. E ninguém seja fornicário ou profano como Esaú, que por um manjar vendeu o seu direito de primogenitura. O 17 ainda: porque bem sabeis que, querendo ele ainda depois herdar a bênção, foi rejeitado, porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas o buscou. Tome assento, queridos irmãos, e recline a sua cabeça e ore comigo. Amado Deus e Pai que está no céu, te louvamos nesta noite, te agradecemos no templo, Senhor, onde já buscamos a tua face, já louvamos o teu nome, já derramamos a nossa alma perante o Senhor. Na continuação deste culto, Senhor, dá-nos a tua bênção, a tua graça, que o teu Espírito, ó Deus, de maneira profunda e gloriosa, possa alcançar a profundeza de cada coração, porque tu conheces as nossas vidas, tu conheces os teus filhos que aqui vieram esta noite para buscar a tua face, buscar auxílio espiritual, buscar de Deus a bênção. E nós já sentimos a tua glória neste lugar, sabendo, Senhor, que tu habita conosco e que aqui tu estás, no meio dos teus filhos, no meio da tua igreja, em nome de Jesus. Meus irmãos, já sentimos Deus aqui, né? Eu creio que a nossa alma já se desprendeu de tanta coisa, da vida, do dia a dia, das coisas que muitas vezes segura, prende. Aqui a alma se solta na presença de Deus, e com certeza a alma aqui, ela recebe de Deus pela palavra, pelos louvores, pela adoração, ela recebe alegria, ela recebe a graça de Deus e fica fortalecida na presença de Deus. O nosso culto de terça-feira tem sido uma bênção, tem sido um culto gostoso, um culto leve, um culto onde o Espírito de Deus tem falado, tem se manifestado, tem mexido com muitas vidas aqui. Eu fico analisando e eu entendo por quê. Na terça-feira é o culto de oração, é o culto de Bíblia, de ensino, aonde os irmãos vêm para buscar a presença de Deus, onde se corre no dia a dia, e aí o irmão diz assim: não, eu vou lá na igreja, ó minha alma, eu vou levar você lá na igreja,
eu vou ao templo, e lá você vai receber auxílio, lá você vai se alimentar, ó minha alma. Davi, ele conversava com a alma dele, ele falava com a alma dele, e dizia assim: ó minha alma, espera em Deus, ó minha alma, tenha confiança em Deus, porque daqui a pouco você vai louvar a Ele com toda liberdade, um desprendimento total, porque o Senhor virá sobre você, ó minha alma, Ele é o socorro teu. E aqui às terças-feiras, os irmãos trazem as suas almas na fonte de Deus. Aqui a sua alma presta um culto a Deus, aqui ela se volta a Deus, aqui nós recebemos de Deus a bênção no nosso interior, pelo mover do seu Espírito, diante das palavras expressas aqui, tanto no louvor, na adoração, como também na gloriosa palavra que nós vamos meditar nestes poucos minutos que nos resta. Meus queridos irmãos, a Bíblia, ela é a palavra de Deus. O texto que o nosso irmão leu aqui esta noite é Mateus 7, falando daqueles que ouvem e os que guardam a palavra de Deus. Estarão firmados na rocha, porque a palavra de Deus, ela é segurança, ela é uma bússola de orientação, ela fala conosco. A Bíblia diz que ela é uma espada de dois gumes, e ela penetra a divisão da alma e do espírito, e nós louvamos a Deus por isso. Paulo fala que ela é a espada do espírito, e em vários textos da Bíblia Sagrada, nós percebemos essa espada de Deus cortando a nossa vida, cortando o nosso interior, nos exortando. Ela traz vários consolos da parte de Deus para a nossa vida, para a vida do crente. Ela traz um azeite para umedecer as feridas, as feridas que têm machucaduras profundas, mas também ela traz uma orientação veemente, ela traz-nos orientações e exortações profundas, né? Por exemplo, o texto que o nosso irmão leu está dizendo que nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, vai entrar no reino de Deus. Nem todo aquele que diz. O que é isso? Isso é uma espada de dois gumes, cortando a nossa vida no profundo. Mas quem é que vai entrar? Não é simplesmente aquele que me diz Senhor, mas é aqueles que procuram fazer a vontade de Deus. E no Salmo 24 e no Salmo 16, está dizendo: quem entrará no santuário de Deus? Quem entrará? Aquele que tem mãos limpas, que é limpos de mão, que é limpos de coração, que não jura enganosamente. Esse vai entrar no monte de Deus. O que é isso? É uma espada cortando, é uma exortação de Deus pela sua palavra, que vem ao nosso encontro, dizendo: meu servo, você não pode simplesmente falar de Deus, ou dizer que o Senhor é o teu Senhor. Não é somente isso, mas ela nos exorta a também fazer a vontade de Deus. Então, quem entrará? Quem estará com o Senhor? É aqueles que simplesmente diz Senhor, Senhor? Não, é aqueles que procuram fazer a vontade de Deus. Isso está escrito no Salmo 24 e no Salmo 15, que estes entrará no monte de Deus.
na cidade de Deus, no santuário de Deus, os que fazem a vontade de Deus, procurando ter o seu coração limpo, sua mente limpa, a sua vida no prumo e no altar e na presença de Deus, estará com ele. O texto que nós lemos aqui nesta noite, no livro de Hebreus, capítulo 12 ao 16, nós encontramos aqui inúmeras exortações que vêm direto ao encontro do cristão. Parece-nos que esta exortação que o escritor, inspirado por Deus, dentro de uma revelação espiritual divina, ele começa dizendo: portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados. Olha a exortação que ele começa trazendo. Parece que falando aqui de alguém que cansou as mãos. Suas mãos desfaleceram, caíram. Elas não têm mais aquela força de estar levantadas como um sinal, até mesmo de sacrifício, até mesmo de rendição a Deus. Mãos caíram. E esta exortação está vindo ao encontro dizendo: tornai a levantar. Ele está falando de mãos que já viveram levantadas, rendidas para Deus, e no entanto elas caíram. E ele está novamente trazendo a exortação a estes cristãos. Quando eu leio esses textos lindos de Hebreus, eu entendo profundamente que muitas mensagens deste livro, o escritor, ele entrou em uma profundidade espiritual, escrevendo inspirado dentro de uma visão espiritual que ele estava tendo. Tornai a levantar as mãos cansadas. E na igreja, Paulo está dizendo que há entre vós muitos fracos, e muitos doentes, e muitos que dormem. As três classes de pessoas, Paulo está dizendo que está dentro da igreja: fracos, doentes e que dormem. Estas três expressões de Paulo dão-nos a entender que esta fraqueza não é uma fraqueza física, sendo raquíticos, sendo desnutridos por um alimento que se come, se alimenta todo dia, mas ele está falando de uma fraqueza espiritual. Há entre vós muitos fracos, há entre vós doentes e há entre vós pessoas que dormem. Doente, ele está falando da doença espiritual que pode, nesta trajetória de vida, afetar alguém, atingir alguém, tocar em alguém que foi chamado por Deus, e que está caminhando, e mesmo correndo a carreira que lhe foi proposta, que deve caminhar, que deve correr. Esta doença afetou, esta doença atingiu. E aí, em terceiro ponto que Paulo fala nesta carta que ele escreve aos Coríntios: e há entre vós os que dormem. Ele também está falando de um sono espiritual, de um sono que se chama sono de negligência, que ele mesmo fala na sua carta. Eu, quando ouvia o pastor Jander domingo, falando daquele povo que se acostumou com Jesus, e realmente deu-nos a entender claramente que ao correr dos dias, isso pode acontecer em qualquer vida aqui, em qualquer irmão, em qualquer pessoa, se acostumar com Jesus, se acostumar com o Evangelho, se acostumar com a igreja, se acostumar com os cultos, e ser tudo rotineiro, ser tudo normal. Vem e vai, do jeito que vem, sai e vai embora. Mas oxalá, meus irmãos, que o nosso Cristo que morreu por nós,
que nos comprou no Calvário, o seu Espírito possa nos despertar, para que estejamos não fracos espirituais, não doentes espirituais, e não dormentes espirituais, mas vivos, acesos, como aquelas 5 virgens que, ao sair ao encontro do esposo e aguardar em um determinado lugar, elas foram atentas, preparadas, levaram azeite em suas vasilhas, e à meia-noite, quando ouviu-se a voz dizendo, o brado do noivo dizendo, ou a sentinela dizendo: olha, aí vem o noivo, saí-lhe ao encontro. Aquelas do azeite nas candeias tão somente acenderam os pavios, clareou, elas se colocaram em posição e acompanharam o noivo em um cortejo até aonde estava preparada a grande festa, o grande banquete para a grande ceia. As dormentes, as negligentes, as fracas, as que dormem, as que dormiam o sono da negligência, elas pereceram. Pediram azeite àquelas que tinham, mas elas eram tão prudentes, tão vigilantes, tão atentas, e elas disseram: não seja o caso que falte para nós também. Se nós repartir um pouquinho que nós temos, a caminhada até o salão que está preparado à festa é distante, é meia-noite, é tarde, a noite é escura, e vai faltar azeite para nós também. Então ide comprar aos que vendem. E olha, irmãos, elas atrasaram, ficaram de fora. Foi muito tarde buscar o azeite. Conseguiram, talvez conseguiram, mas o cortejo nupcial já tinha seguido. Eles já tinham entrado para a grande boda. E quando elas chegaram e bateram na porta, alguém lá de dentro disse: não. Elas insistiram: abre-nos, Senhor, a porta. E lá de dentro ouviu-se uma voz: não vos conheço. Elas não tiveram o privilégio de entrar nas bodas, porque fracas, negligentes, dormiram, como disse o pastor Jander aqui domingo, se acostumaram com Jesus. Meus irmãos, que Deus nos dê graça. A Bíblia diz para provar e ver que o Senhor é bom. Vamos provar a Deus na sua essência. Aleluia. A Bíblia diz: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, e experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Você sabe descobrir isso, você consegue detectar isso. Você é sábio, você é inteligente, aleluia. Você recebeu a unção do Santo, a unção do Espírito, e a Bíblia diz que nós sabemos tudo e não necessita de pedir nada para ninguém, porque a mesma unção que nós recebemos, ela nos ensina. Os irmãos podem ver que nós temos pessoas na igreja simples que não sabem ler. Eu conheço algumas pessoas muito simples, muito ingênuas, mas eles têm uma sabedoria espiritual muito grande. Aleluia, eles têm o discernimento de Deus, a visão de Deus. Ele está dizendo que nós sabemos tudo pela unção que recebemos do Santo, e não temos necessidade de perguntar a ninguém, porque esta unção que está em nós nos capacita a saber, a compreender e a conhecer as grandezas de Deus, porque esse Espírito que está na nossa vida, ele fala, ele orienta, ele revela, ele toca, ele ilumina, ele capacita, ele deixa o cristão aceso e vivo na presença de Deus. Espírito de Deus, e fazei veredas direitas para os vossos pés. As mãos cansadas
que precisam ser levantadas e os joelhos desconjuntados, não condiciona mais esta pessoa a ter suas veredas direitas. Suas veredas estão tortas, suas veredas estão tenebrosas. Aqui vem a orientação de Deus para a nossa vida, para que não nos conformamos de estar nesta situação. Deus, Ele é o remédio, a sua palavra é o alimento, é o remédio. O seu Espírito, como óleo, ele pode ser derramado na alma, no coração, e de repente, alguém que está numa situação difícil, porque pode acontecer, alguém ter uma queda na caminhada, ter um desastre, ter uma dificuldade espiritual, mas todo aquele que conheceu Jesus, a graça de Deus, experimentou na sua diversidade, automaticamente a sua consciência e o Espírito de Deus que testifica, ele vai trabalhar, ele vai aguçar a pessoa a dizer lá no íntimo da alma: olha, você não está bem, meu amigo, você não está bem, minha irmã. Levanta a tua cabeça, busque o socorro de Deus, do alto virá o socorro, e o Senhor, Ele pode socorrer todos aqueles que se chegam a Ele, com a inteira certeza de fé, crendo no favor imerecido. Veredas direitas para os vossos pés. Eu recebi ontem uma ligação, alguém disse: pastor, eu vou me mudar de campo. Eu disse: mas que campo que a senhora congrega, irmã? Ah, num campo aqui assim, assim. Mas por que a senhora vai mudar de campo? Aí ela foi se abrindo. Eu disse: a senhora deve procurar o seu pastor para que ele lhe oriente. Mas aí ela começou: não, pastor, eu queria só tirar umas dúvidas. Aí eu comecei a aconselhar ela por telefone. Eu estava com um turbilhão de coisas para resolver, mas eu vi que ali tinha uma irmã doente. Ela estava doente. Aí, no final da história, eu disse: pastor, eu quero sair daí, eu quero mudar de campo, porque por causa do pecado de alguém na igreja. Aí eu tive que conversar com ela com jeitinho, fui conversando, fui explicando, fui orientando. A Eliana estava fazendo o almoço, fiquei com essa irmã no telefone ali uma temporada na nossa cozinha, conversando e orientando. Mas na medida que ela foi abrindo o seu coração, eu pude ver que essa irmã estava doente. Eu pude colocar algumas coisas para ela. Eu disse: a irmã está orando por ele, por aquela pessoa? Ela disse: eu estou orando, mas a pessoa está lá, tinha que ser excluído, tinha que ser. Eu disse: irmã, pecado não fica camuflado dentro da igreja. A igreja de Cristo é como um mar, uma comparação que eu faço. Qualquer pessoa que morre dentro do mar, ele não fica lá. Qualquer entulho que é jogado lá dentro, o mar traz para a praia. Morre alguém lá também, é trazido para a praia, o mar é limpo. A igreja também, ela é limpa. Não fica pecado dentro da igreja. Eu disse para ela: ora por essa pessoa. A pessoa caiu no erro, a pessoa falhou, errou, talvez está lá até com a consciência acusada, atribulado, atormentado, querendo confessar, porque o Espírito de Deus, ele trabalha, ele age, a palavra fala, Deus aperta. Aí eu disse para ela, ela foi me ouvindo. Aí eu disse: eu vou encerrar, irmão, contando uma experiência para a senhora. Eu não sei quem ela é, também não perguntei, não me interessa saber. Eu disse: irmã, nós estávamos orando um dia, em uma casa, e Deus usou o profeta, falando com um casal, que ia renovar aquele casal com o Espírito Santo que eles tinham perdido. O Senhor ia renovar aquele casal com o Espírito Santo. Eles não tinham mais, tinham perdido tudo.
Aí o Senhor renovou eles com o Espírito Santo, falaram língua, foi a coisa mais linda. Aí o profeta disse assim: meu irmão e minha irmã, vocês sabem por que Deus renovou vocês dois agora? Eles disseram: não. Digo, o Senhor disse para mim que ia renovar vocês dois com o Espírito Santo, para vocês terem força de confessar o pecado de vocês que está escondido. Ali a casa caiu. Aí eu contei para a irmã essa experiência. Eu disse: irmã, veja o amor de Deus. O Senhor disse que ia renovar eles com o Espírito, renovou, encheu, revestiu. O mesmo profeta que Deus usou, disse assim: ó, Deus está renovando vocês com o Espírito Santo, para que vocês tenham força de confessar o pecado de vocês e pôr a vida de vocês no altar, porque Deus não está se agradando de vocês dois. Aí ali mesmo os dois confessaram o pecado, alcançaram o perdão, pagaram a disciplina e alcançaram a misericórdia de Deus. Ela disse: é mesmo, pastor, a misericórdia de Deus é grande. Eu disse: então ora por essa pessoa que a irmã julga estar em pecado nessa igreja. Mas não precisa a irmã sair da igreja por causa do pecado do seu irmão. E não é a irmã que vai perdoar ele, é Jesus. Talvez ele já teve vontade de confessar, porque o pecado está sempre diante da pessoa, mas ele não teve força. Ora por ele, que vai chegar o momento que Deus vai dar graça, vai dar força, ele vai confessar o seu pecado, vai arrumar a sua vida, e o Espírito de Deus vai passar o óleo nele, vai perdoar, porque o amor de Deus é incomparável. Deus não é como o homem é vingativo, o homem quer matar, quer destruir, quer passar espada, quer vingar. Deus não é desta forma, ainda que a Bíblia fala que Deus é vingador. Quando ele diz assim, ó, não oprimam, não enganem o seu irmão, e nem um negócio, porque Deus é vingador de todas as coisas. Ele é vingador, mas Deus, ele é amor, ele é amoroso, ele é paz, ele é tudo de bom que a pessoa possa receber na vida, quando a pessoa prostra-se diante dele, pedindo a sua graça, pedindo o seu perdão, pedindo a sua misericórdia. O Senhor vê o encontro com o seu óleo, com o seu azeite, com a sua graça, com a sua palavra orientadora, colocando o cristão meio sapecado no prumo, no trilho, na linha, para andar livremente de cabeça erguida na presença de Deus. Correndo um pouquinho, eu queria falar um pouquinho de Esaú, da paz, que é muito importante esse versículo: seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Fora deste versículo, o que nos exorta a Bíblia: ninguém pode ver Deus se não tiver um lema: eu vou seguir a paz com todos, e eu vou me santificar. Você é um crente santificado, para que eu possa um dia ver Deus. O contrário a este versículo, ninguém verá a Deus, ninguém verá o Senhor. Tendo cuidado, não vai dar tempo, são 8:55, eu não quero passar muito do horário, eu quero já terminar. Mas eu gostaria de ir lá para Esaú, que também não vai dar tempo de eu falar dele. Mas dentro de sacrifício, e alguma coisa importante desse gênero, dessa natureza, eu estava me lembrando do Salmo 141, e o versículo 2, quando Davi, ele faz uma oração, e ele disse: Senhor, suba a minha oração perante a tua face, como incenso. Era um pedido que Davi estava fazendo. Suba, Senhor, a minha oração perante a tua face como incenso. A segunda parte do versículo 2, ele está dizendo: e seja o levantar das minhas mãos como sacrifício da tarde. Isso aqui é uma coisa muito rica, que eu gostaria de enxertar no texto que eu li esta noite, que eu
A minha vontade é expressar que milhões de coisas boas dentro do texto que a gente leu, mas não vai dar tempo, as horas passam. O sacrifício da tarde, ele tinha a sua grande importância. Não era necessariamente, o sacerdote ter que fazer esse sacrifício, oferecer esse sacrifício no templo. Ele poderia oferecer o sacrifício da tarde, fazer o sacrifício da tarde em qualquer outro lugar. Em qualquer outro lugar. E o sacrifício da tarde, ele tem um significado de confissão pelos pecados. Para o pecado, ele tinha a essência de uma rendição perante Deus, para alcançar do Senhor um benefício, perdão, reconciliação. Então ele tinha uma rendição tremenda. Por isso que é mencionado o sacrifício da tarde. Eu tive pesquisando alguma coisa sobre a importância do sacrifício da tarde. Davi falou dele, Daniel também fala dele. Daniel está dizendo o seguinte: quando eu estava orando, na minha oração, eu tive a visão, ou a visão que eu tive do homem, do varão, que veio voando rapidamente ao meu encontro, a hora do sacrifício da tarde, que isso é mais ou menos o horário de 3 horas da tarde, é o sacrifício da tarde que era realizado, que era feito. E também, meus irmãos, Jesus, ele ofereceu o seu grande e único sacrifício às 3 horas da tarde, por mim e por você. Ali Jesus se rendeu, ali Jesus se doou, ali Jesus entregou tudo por mim e por você. Este sacrifício é de suma importância perante Deus. E Davi disse: seja, Senhor, o levantar das minhas mãos como incenso perante a tua face, e seja a minha oração como sacrifício da tarde, de suma importância. Oração com a minha alma rendida, com a minha alma dilacerada, com a minha alma confessando, como Daniel menciona, que o varão que veio voando do sacrifício da tarde, ele estava confessando o seu pecado e o pecado do seu povo Israel. Ele estava em uma rendição a Deus, ele estava com a sua alma rasgada perante o Senhor, para alcançar o alto benefício de Deus, a grandiosidade que ele precisava alcançar, que não se alcançava com intelecto, com sabedoria humana, com jeitinho, mas somente alcançava com uma rendição de alma total. Por isso ele menciona disso. Mas, meus irmãos, nós vamos outro dia dar continuidade nesse assunto, que para mim é de suma importância e muito importante para a igreja, para o nosso aprimoramento espiritual, físico e de bem-estar da nossa vida espiritual perante o Senhor. Quando nós cumprimos e aceitamos as exortações bíblicas da parte de Deus, que está inserida neste livro sagrado, que ela é como uma espada, que ela vem ao nosso encontro, nós estamos aprumados na presença de Deus, nós estamos aptos para caminhar, fazendo a vontade de Deus, tendo uma vida sadia, tendo uma vida abençoada, não vivendo de qualquer maneira, como eu não cheguei a falar dele, eu gostaria de falar, este homem que trocou o seu direito de primogenitura, que era algo de grande valor, era algo importantíssimo, mas ele, por ter uma mente escabrinhada, uma mente carnal, uma mente terrena, sem analisar os valores de Deus, sem analisar os valores da primogenitura, ele entrega no momento de luta, no momento de provação, no momento de tentação,
que atingia a sua carne, que era a fome. Ele chega do campo, inflamado pela fome, ele sente o cheiro da lentilha saborosa, gostosa, que o seu irmão estava preparando. Ele queria comer. A tentação da fome não deixou com que ele tivesse condições de suportar aquilo tudo, e no momento delicado, seu irmão rápido, ligeiro, não, eu só vendo. E ali, sem analisar os valores, sem ter o cuidado do direito que ele tinha, de herdar todo o domínio, todas as coisas da herança, ele simplesmente joga. E disse assim: o que me serve logo o direito da primogenitura? Eu estou morto da fome. Ele foi tentado pela fome, pelo cheiro da alimentação. E aí Jacó, o camarada que não perdia tempo, vivaldino, esperto, ele disse: não, eu te vendo. E ali ele vendeu um prato de lentilha, com água, com pão, matou a fome de seu irmão sai da presença dele, mas já sem o direito, negociou o direito da primogenitura, os valores que era para que ele assumisse mais na frente. Ele perde tudo, ele troca tudo, ele deixa tudo por uma tentação momentânea. Mais tarde, quando Jacó engana ele pela segunda vez, ele chega para o seu pai chorando, gritando, muito nervoso, muito atribulado. Ele disse: meu pai, nem uma bênção mais para mim. Ele se chama Jacó, é a segunda vez que ele me engana. Ele estava ali atormentado, mas ele não vigiou, vendeu o direito de primogenitura. Meus irmãos, o direito que eu tenho e que você tem é muito grande. É um direito eterno, adquirido pelo sacrifício do Calvário. Vamos cuidar disso. Não troque por nada nesta vida. Sofra a tentação. Bem-aventurado é o varão que sofre a tentação. Quando ele for provado, receberá a coroa da vida. Sofre a tentação, sofre a luta. Eu falei terça-feira passada aqui da tentação de Jesus. Jesus resistiu todas as 3 investidas de Satanás, aonde na sua necessidade física o inimigo aparece ali, mas ele resiste. Ele resistiu às 3 tentações. Ele venceu. Bendito seja o nome do Senhor. E se Jesus tivesse cedido, aonde estaria eu e você? Aonde nós estaríamos? Mas Jesus foi firme. Jesus foi contundente. Jesus resistiu. Primeiro, a tentação que o Esaú não resistiu, a tentação da fome. Depois o diabo leva ele em cima de um alto monte, mostra os reinos do mundo. Se tu prostrado me adorares. O diabo queria que Jesus prostrasse e adorasse ele. Ele sempre quis honra para ele, desde o início. Não se contentou com o que Deus deu, com a posição que Deus deu. Não, vou subir acima das mais altas nuvens, vou fazer um tronozinho para mim, vou me assentar lá, serei semelhante. Ele não se contentou, perdeu tudo, tornou-se diabo, foi sentenciado, perdeu tudo. E o Esaú não suportou aquela tentação, perdeu o direito. Meus irmãos, nós temos direitos eternos adquiridos na cruz do Calvário por Jesus. A Bíblia diz que Ele nos comprou, fomos comprados, somos dele. Vamos a ter firme o direito de filho de Deus, com a esperança da glória, tendo já a confirmação da possessão eterna que haveremos de adquirir no dia perfeito, no dia do Senhor. Então sairemos daqui. E a Bíblia diz que Ele confirmou
selando-nos com o Espírito Santo como penhor, como garantia, dizendo: meu filho, eu te comprei, você é meu, eu te gerei pela minha palavra, você nasceu de novo, você foi gerado de novo, eu te comprei, você é meu, eu te selei, está aqui o selo do Espírito Santo. Guarda firme esta possessão eterna, guarda firme esta herança que lhe é oferecida gratuitamente. Meus irmãos, não trocamos por nada deste mundo. Vem a tentação, vem a luta, vem os problemas da vida, vem as incompreensões, mas lembra-se que dentro de você existe valores eternos, que o Senhor comprou, que o Senhor o deu. Aí Paulo fala que o Senhor colocou esta riqueza, este tesouro em frágeis vasos de barro, mas o Senhor colocou. Está dentro desta matéria, está dentro deste corpo. Este corpo é um templo, é morada de Deus. No entanto, rejeitamos as propostas mundanas, as propostas do mundo, as propostas do pecado. Como Moisés rejeitou por um pouco de tempo de ter o gozo do Egito, ele trocou tudo, sofreu com o povo de Deus, mas ficou firme, tendo invisível a promessa de Deus, uma visão futura. Ficamos de pé para orarmos a Deus. Oh glória! Aleluia! Quero já agradecer a tua presença. Venha sempre buscar a Deus. Nós precisamos derramar a nossa alma perante o Senhor, buscar a graça, buscar o poder, buscar a força. Os dias são maus, não sabemos o que vai acontecer amanhã, não sabemos o que está por vir, não sabemos, só Deus sabe, cada dia cuidará o seu mal, só o Senhor sabe. Vamos fazer depósito enquanto estamos na presença de Deus, enquanto temos saúde, enquanto temos condições. A vida não está nas nossas mãos. Eu tive agora à tarde ali na farmácia, e Moedinho saiu correndo do hospital. Pastor Cício, meu pai entrou morto aqui agora. Ontem à noite fui visitar ele e não estava, e deu um infarto, onde ele entrou morto aqui no hospital. Só libera a igreja lá para mim guardar o corpo, fazer um culto? Pode fazer, irmão. Homem com toda a vida, com toda a saúde, deu um infarto, 4 horas da tarde entrou morto aqui no Hospital São Donato. Essa é a vida. Essa é a vida, assim é a vida. Eu quero dizer para os irmãos que todo dia quando eu me levanto, eu agradeço a Deus por mais uma noite e por mais um dia de vida que Deus me deu e que Deus me dá, porque a vida ela é preciosa, mas a vida é assim, né? A vida não é permanente, a vida é como uma flor, disse Pedro e disse Tiago, como flor e como vapor. De manhã está bonito, né? A flor desabrocha, está linda, à tarde ela murcha, cai e desaparece, como o vapor também. Assim é a vida, é a comparação que Pedro e Tiago falam. Então vamos cuidar dos valores eternos, das grandezas de Deus, de tudo aquilo que Deus nos deu. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba do céu a coroa que me dará Deus. Mais uma vez quero andar de valor em valor e seguir a
Glória a Deus. Irmãos, nós vamos orar pela irmã Débora. Pede oração porque está enferma e a irmã começa a quimioterapia hoje. Ela está presente. Irmã Débora, pode vir à frente? Nós vamos orar. Saiu agora? Certo, então nós vamos já orar por ela também. E vamos orar por outras necessidades. E se tiver mais alguém entre nós doente, enfermo, e você crê que Jesus pode te curar, vem à frente. Nós vamos orar por você. Se você tem um problema que parece ser insolúvel, não ter solução humana, traz aqui ele à frente do altar. Coloca ele aqui nas mãos do Senhor, aos pés do Senhor, aqui diante do altar. Que o Senhor é poderoso para resolver para você. Aquilo que nós não podemos, o Senhor pode. Então somente deixa aos pés dele, coloca nas mãos dele, confia nele. Ele é poderoso para guerrear as tuas guerras. Ele é poderoso para suprir toda a tua necessidade. Poderoso é o Senhor. Nessa oração nós vamos orar também pelos músicos, né? Hoje é dia do músico, né? Acho que dia do músico é quase todo dia, mas hoje é um dia especial, né? Então nós vamos orar pelos músicos também. E vamos interceder por todos que têm necessidade. Levanta a sua mão comigo e recline a sua cabeça e oremos pela Débora, por estas irmãs e pelos músicos, que hoje é dia do músico. Que o Senhor é poderoso para suprir, para abençoar, para restaurar, para fazer aquilo que nós necessitamos. A Bíblia diz que o Senhor é poderoso para fazer muito mais do que aquilo que nós pensamos ou pedimos. Ele é poderoso para fazer uma obra completa e alcançar aonde nós não alcançamos. Meus irmãos, eu creio, eu tenho fé. A minha fé é viva. Eu creio que o Senhor é poderoso conforme diz a sua palavra. Vamos orar? Amado Deus e Pai, no nome de Jesus, oramos neste momento, Senhor, por estas duas servas tuas que estão à frente do altar, pedindo a bênção, pedindo a graça, pedindo socorro divino, pedindo ajuda dos céus. Senhor, Tu conheces suas necessidades, seus problemas, Senhor. Vem alcançar estas duas vidas, porque poderoso Tu és, meu Deus, para socorrer aqueles que necessitam da Tua misericórdia, da Tua graça, do Teu poder e do Teu perdão. Senhor, a irmã Débora também, que vai passar, que vai iniciar hoje quimioterapia, Senhor. Eterno Deus, entra com providência na vida da Tua filha, da Tua serva. Cura, liberta, repreende o mal, dá vitória, Senhor. Também oramos pelos músicos, que hoje é dia do músico. Venha abençoar suas vidas, venha abençoar todos os músicos, Senhor, que louvam o Teu nome, que engrandece o Teu nome através dos instrumentos, ó Deus. Entra com providência na vida de cada um dos Teus servos. A Tua igreja, de modo geral, Senhor, abençoa, ajuda o Teu povo, Teus filhos, cada vida, Senhor, cada servo e cada serva. Senhor, Tu és conhecedor de todas as coisas, Tu conheces a necessidade de cada um, porque Tu és onisciente, Tu és poderoso, o Teu olhar é como chamas de fogo. Senhor, atenta para cada necessidade que está no templo esta noite, ou fora do templo, na vida de irmãos e de irmãs. Atenta, Senhor, para eles, desperta, aviva, Senhor, não deixa permanecer dormente, no sono, na negligência, Senhor. Também dá saúde espiritual. Ó Deus, fortalece o fraco pelo poder do Teu Espírito. Jesus, nós cremos na vitória. Que a Tua igreja seja avivada, despertada
levantada, e que ela possa caminhar firme, de cabeça erguida, firmada na fé, firmada na palavra, firmada na esperança da glória. Eterno Deus, é a nossa oração, o nosso pedido, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus.